Bom, bem-vindo a todos e todas, né? Nós estamos começando hoje a quinta aula do nosso curso sobre psicanálise, meio ambiente e crise climática. Lembrando que é um curso oferecido e patrocinado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise e é um curso que faz parte do Instituto de Formação Psicanalítica, tá na grade oficial, enfim, né? Para a formação, as pessoas que estão em formação psicanalítica, o que é um fato muito importante, muito bom, positivo, né? Então, a gente está começando a quinta aula, e estamos exatamente na metade do curso, né? E eu queria, então, dar as boas-vindas a todos vocês e, especialmente, a nossa convidada super especial de hoje, Nurit Benjussan, né? A Malu já vai apresentá-la para vocês. E eu queria, então, agradecer a você, Nurit, muito estar aqui conosco, né? Eu acompanho uma parte da sua produção, do seu podcast, e fico muito impressionado com a tua criatividade, a sua coragem, a tua forma tão acessível, não é, de se comunicar e de lutar pela questão climática, pela preservação do planeta e da vida, não é? Eu acho tão interessante o título, então, é de um planeta convidativo a um mundo hostil. A vida com Gaia. O tema já é interessante, o título, não é? Não é a vida de Gaia, não é? Ou em Gaia, mas com. E é interessante também como ela própria se apresenta, o que eu acho que é muito significativo, assim, marca muito a reflexão da Nurit, como ela provoca, né? Enfim, é uma provocadora do melhor sentido da criatividade, enfim, é uma ex-humana, né? E eu fiquei pensando, depois ela vai dizer para a gente o que é ser ex-humano, mas eu acho que se é para fazer parte de uma da parte da humanidade que a gente chama que detona, não é, o ambiente em que a gente vive, portanto detona a vida, eu acho que uma certa rebeldia à condição de humano é compreensível, não é? Assim como também é uma visão da Nurit a ideia e nossa também aqui do curso a ideia que é preciso conjugar saberes, tirar as muralhas, a arrogância do saber para que possa se evoluir na questão da cultura atual e na ameaça à vida no nosso planeta em Gaia. Então, muito obrigado, Nurit, e eu queria então passar a palavra para a Malu, que vai apresentá-la, ela vai falar por cerca de 30, 40 minutos, e depois a gente vai sempre continuar dando prioridade a esse momento rico, que tem sido riquíssimo, aliás, né? Que é de debate com vocês, tá bom? Muito obrigado, Malu. Então, a apresentação da Nurit, a de verdade, já está lá no curso, né? Essa que diz que ela é ex-humana. E a gente vai aqui tentar abrir mais uma brecha, né? Nesse, para tentar pensar, né, com ela. E eu acho que vale a pena dizer que ela também é bióloga. É, aliás, bióloga e engenheira florestal, né, Nurit? É, é, ela fez um mestrado em filosofia da ciência, não é isso, Nurit? Eu que lembro mais de ti do que ela me mandou as coisas, mas eu que sei, né? Porque a gente também é muito amiga, comadre, e tem muitas oportunidades de trocar, né? Ideias sobre isso, né? Então, por isso que eu sei. Ela também tem doutorado em educação, um pós-doc em antropologia, é pesquisadora do programa de pós-graduação em bioética da UNB e do Observatório das Economias da Sociobiodiversidade. E ela tem essa quantidade de livro e podcast e jogos que eu recomendo fortemente, né? Girando em torno desse tema, né? Aí a demanda que a gente fez para ela foi trazer mesmo esse alguma coisa sobre a crise climática da perspectiva de Gaia, né?
e do nosso convívio com essa entidade. E, e porque eu acho que daí a gente pode talvez pensar um pouco como que a psicanálise pode mudar essa ideia de ambiente que vem de Freud, né? Freud tinha esses elementos, mas a gente tem outras coisas agora para pensar e eu acho que a Nurite pode trazer aqui para nós. Então, Nurite está contigo. Muito obrigada. É muito bom sempre. Eu pensei até em ir para casa dela, porque afinal a gente mora na mesma cidade, né? Poderíamos ter feito isso, tomado um chá juntas, mas faltou ideia, faltou ideia. Eu só me dei conta disso quando estava aqui. Que ridículo, né? Mas enfim, está contigo. Boa noite, mulheres e não mulheres. Eu queria primeiro começar agradecendo o convite, na pessoa do Carlos e da Malu. É, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui fazer esse negócio de compartilhar a tela, e aí vocês vão me dizer se deu tudo certo, se não deu certo e tal. Bom, vamos lá. Peraí, compartilhar, blá, 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 não sei o quê, peraí. Agora eu preciso fazer assim, ó. Peraí. E não deu certo, não, peraí. A Agora gente me digam se tá vocês perto. estão vendo, não estão vendo, né? Então, Estamos sim, muito beleza, bem, muito bem. agora tá. Então, eu queria, mas essa barrinha aqui, bom, ela deve sumir em algum momento. Queria começar fazendo uma espécie de disclaimer para vocês, baseado nesse livro da Sigrid Nunes, que não sei se vocês conhecem, mas talvez muitos de vocês saibam que é justamente esse livro que deu origem, inspirou o filme do Almodóvar, O Quarto ao Lado. Então, esse livro, diferentemente do filme, ele conta várias histórias. A Sigrid Nunes conta várias histórias nele, e uma das histórias com que ela abre o livro é uma história de um cara que vai fazer uma palestra sobre a crise climática. E aí ele fala coisas tipo: ah, tá tudo acabado, já é muito tarde, a gente hesitou por um tempo excessivamente longo, a gente já não tem jeito mais, é inútil negar que um sofrimento de imensa magnitude vai estar por vir e que vai haver um jeito de escapar disso. Então, ele vai falando todas essas coisas assim, e as pessoas, evidentemente, vão ficando um pouco agoniadas, e no fim, uma das pessoas diz: Você pode, por favor, me dizer qual era a porra do objetivo desse cara? Todas essas coisas para gente. E não dizer para a gente: ah, mas tem uma solução, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Então, eu vou fazer. Por que que eu estou fazendo esse disclaimer para vocês? Eu estou fazendo esse disclaimer porque é muito complicado falar sobre a crise ambiental hoje, porque a crise ambiental e a crise climática chegaram a talvez, sei lá, a um grau tão impactante, tão importante, que às vezes as pessoas, na verdade, não querem entrar em contato com a extensão dessa questão. Então, feito esse disclaimer, inclusive, eu acho que uma das questões que a gente deveria discutir depois é essa última pergunta aí. Você pode me dizer, por favor, qual era o objetivo, ou qual é o objetivo que a gente tem, que nós que estamos aqui, vocês que me convidaram, e nós que estamos aqui compartilhando essa fala e tal, qual é o objetivo, né, de fazer falas sobre a mudança climática, sobre a crise ambiental, e como é que isso, de fato, pode ajudar a gente a avançar no sentido de tentar resolver isso de alguma maneira, seja via psicanálise, seja de qualquer uma outra maneira. Então, vamos lá. Então, primeiro pergunta que a gente já se faz aqui é quem é que está vindo para o chá, né? Então, vamos guardar essa pergunta, adivinha quem veio para o chá, e começar a falar sobre como é que a gente transforma um planeta sempre foi muito convidativo para a nossa espécie em um mundo hostil. E vou dar para vocês uma receitinha de como é que a gente pode fazer isso em 5 passos. O primeiro passo é converter áreas naturais em pastagens e monoculturas. Nós, brasileiros, somos
mestres nisso, temos feito isso significativamente. Se a gente olhar aqui para esse conjunto de dados, que são de 2023, a gente vai perceber que, tudo bem, o desmatamento caiu em 2023 e tal, mas olha este número aqui: a Amazônia Legal perdeu 5 milhões de hectares de vegetação nativa nos últimos 5 anos, que nesse caso, né, de 2018 a 2023. O que é 5 milhões de hectares? Para vocês terem uma ideia, a Croácia tem 5 milhões de hectares. O país Croácia tem 5 milhões de hectares. 5 milhões de hectares é muita coisa. Então, a gente olha aqui para essa área desmatada em 2023 e a gente percebe que, ok, tudo bem, diminuiu, mas os números ainda são muito, muito escandalosos. Então, a gente continua desmatando de uma forma absolutamente irresponsável. A gente pode olhar aqui para esse gráfico para dar uma olhada em como é que o desmatamento na Amazônia caminhou, e a gente vai perceber que, claro, a gente já teve situações muito piores. Olha isso aqui, quase 30.000 quilômetros quadrados num ano. A gente já teve também aqui, olha, em 2004, 27.000 quilômetros quadrados, e a gente teve uma redução significativa nos mandatos do PT, Lula 1, Lula 2, até 2012, quando a Dilma era presidente. Depois você vê que isso vai subindo, né? E tem uma queda de novo, e aí a gente não tem o número aqui de 2024, que é 6.000, é menor até que 9.000. Mas, para vocês terem ideia, 10.000 quilômetros quadrados é o tamanho do Líbano, ou seja, a gente está falando de extensões territoriais gigantescas que seguem sendo desmatadas na Amazônia. E aí a gente precisa também pensar em da onde vem esse dinheiro e como é que essa história do desmatamento funciona, qual é a lógica desse desmatamento. Isso aqui é um dado antigo, mas dá uma boa dimensão, que é a seguinte: olha aqui qual é o dinheiro que financia o desmatamento no mundo, segundo esse pessoal que faz um trabalho super sério, em agosto de 2020. Interessa exatamente aqui o valor em reais, mas interessa dizer para vocês que, olha só, mais da metade desse valor vem para o Brasil. E mais de 10% desse valor que vem para o Brasil vem para 3 frigoríficos que trabalham na Amazônia, transformando floresta em pasto. Então, a gente tem uma situação que persiste sendo muito perversa. Então, aqui a gente pode olhar aqui para esse outro esqueminha aqui, que mostra qual é a evolução da cobertura vegetal e do uso da terra no Brasil de 1985 até 2023. E aí a gente percebe que, olha só, 100 milhões, 108 milhões de hectares no Brasil já viraram outra coisa que não é mais área natural, né? Não é só floresta, pode ser cerrado, pode ser pantanal, pode ser pampa, pode ser caatinga, mas 100 milhões, para vocês terem ideia, é do tamanho do Egito. O Egito tem 100 milhões de hectares. Minas Gerais tem 50, a gente está falando aqui quase de 2 estados de Minas Gerais que foram convertidos em outro uso. E como é que a gente olha para, a gente pode olhar aqui para esse mapinha aqui, olha o que aconteceu com a nossa vegetação nativa e olha o que vai acontecendo com as pastagens e a área agrícola. Então, a gente teve um crescimento de uma área de pastagens de 79% nesse período, e um crescimento de 3,3 vezes da área de agricultura também nesse período. Então, a gente já perdeu aqui, né? A gente olha aqui, 35% da nossa vegetação nativa. Alguém poderia dizer, bom, mas a gente precisa comer, né? A gente precisa, né? O que é isso? Então, a questão é que não há nenhuma dúvida que alguma área de vegetação natural precisa ser convertida em área de agricultura e, eventualmente, até em área de pastagem. Só que a gente tem que entender o que a gente faz com essas áreas convertidas. Então, a gente primeiro pode olhar aqui, uma aproximação, o que a gente está, como é que a gente incentiva a ampliação da soja e da pecuária bovina no Brasil. Olha, esses números são
impressionantes, porque quando a gente compara eles com os números, por exemplo, do crédito para a agricultura familiar, que é o que alimenta a gente, o que põe comida no prato do brasileiro, os números são 10 vezes maior, 15 vezes maiores no crédito, quer dizer, esses créditos aí são muitas vezes maior do que o crédito que a agricultura familiar ou as economias da sociobiodiversidade recebem. Então, se a gente olhar para as exportações brasileiras, a gente vai ver que esses produtos são os produtos que realmente estão no topo da exportação. Soja, carne bovina. E aí, se a gente fizer um esforcinho, a gente vai ver que todos esses produtos são produtos que detonam o meio ambiente. É, a gente não tem produtos assim industriais, produtos tecnológicos e tal, que poderiam, serviços que poderiam fazer com que a gente não detonasse tanto o meio ambiente e conseguisse exportar com altos valores. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a gente tem agricultura, pecuária e mineração, né, que são atividades muito deletérias para a questão ambiental. E a gente vê que a soja brasileira, ela é uma soja basicamente exportada, ela não se converte em comida na grandíssima maioria dos casos. Então, o que que a gente faz com essa... O que que a soja tem feito? A soja tem gerado riqueza para muito, muito poucos, contribuindo com a desigualdade do país e não gerando riqueza para as regiões onde ela está. Então, na região onde a soja está, você produz ricos e não riqueza. Então, isso também, você tem uma derivação disso, é o que alguns chamam de uma economia do despejamento, que quer dizer o quê? É uma economia que despeja todos os seus danos ambientais nas costas de outros agentes da sociedade, digamos, o Estado brasileiro, por exemplo, né? Chega lá e polui todos os rios. Bom, alguém vai ter que resolver o problema da poluição do rio. Ah, colabora com a questão climática. Alguém vai ter que resolver a questão climática. Ah, acaba com a biodiversidade. Ah, alguém vai ter que resolver a crise da biodiversidade. Contamina todos os solos. Ah, alguém vai ter que resolver o problema dos solos. Mas não eles. Não são eles que vão resolver esse problema. Eles vão abandonar essas áreas e desmatar outras áreas, porque o processo de desmatamento, como a gente viu, segue escandalosamente alto, mesmo com oscilações numéricas para mais ou para menos. Então, a gente vive essa é uma economia que gera ricos, não gera riqueza e deixa um rastro de destruição para trás, que a gente, como povo brasileiro, Estado brasileiro, humanidade, temos que arcar com essas consequências. Bom, só para a gente ter uma ideia, a gente já alterou pelo menos 75% da superfície do planeta. A gente tem 66% dos oceanos que estão enfrentando impactos cada vez mais maiores, né, crescentes, e que vão se acumulando. E a gente tem também esse número sobre as áreas úmidas, que a gente às vezes pensa que não tem a menor importância, mangue, pântano, isso aí não serve para nada. Na verdade, essas áreas são fundamentais, elas geram uma quantidade enorme de serviços ambientais que são fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Bom, esse era o primeiro passo, então vamos nos lembrar. A gente está falando, primeiro passo, converta, né, áreas naturais em pastagens e monoculturas. Então vamos passar para o nosso segundo passo. Né, estamos aqui no caminho da destruição, né, do planeta convidativo e na transformação desse planeta convidativo no mundo hostil. E aí, para respondermos também a pergunta de quem é que vem tomar chá com a gente. Então, o segundo passo é degradar ecossistemas e comprometer esses serviços que a natureza nos oferece. Então, a gente tem uma relação as nossas relações, que são muito predatórias com a natureza, elas, em geral, vêm degradando os ecossistemas e os serviços que a natureza presta para a gente, e isso faz com que haja uma diminuição da capacidade que o planeta tem de regular esses serviços, são esses serviços que funcionam como um tampão, por exemplo, para a questão das doenças, das epidemias, do controle de pragas, mas também são esses serviços que garantem qualidade do solo, estabilidade climática, qualidade atmosférica, qualidade das águas. Então, à medida que a gente vai degradando isso, esses serviços também vão ficando em xeque.
além de, é claro, que eles aceleram, né, os efeitos da crise climática, a degradação. Então, a gente tem um número que é muito significativo, que a gente, olha, a gente não está somando esses números, a gente tinha aqueles números de desmatamento na Amazônia enormes. Agora, a gente está falando de outro número, eles não estão sobrepostos, a gente está dizendo que tem uma área do tamanho do Pará que está degradada. Ou seja, que a floresta ela não desempenha mais o papel que ela tinha. E qual é esse papel tão importante para a gente? É regular o clima, é garantir a qualidade da água, é funcionar como um tampão para as novas epidemias, é garantir a qualidade dos solos, uma série de coisas, disponibilidade de água. Se a gente olhar para a evolução da degradação, a gente percebe que em 2024, que a gente teve muito menos desmatamento, a gente teve um número enorme de degradação. Por quê? Porque pegou fogo. Pegou fogo em muitos lugares. Então, essa degradação que a gente vê aqui em 2004 é uma degradação ligada ao fogo. O que isso vai significar em 2025? A gente não sabe. Por quê? Porque pode ser que essa floresta morra, que ela não se recobre mais. Porque deixa eu passar aqui um pouquinho. Não, não está aqui, está no outro passo. Então, na verdade, o que eu queria. A gente vai ver isso quando a gente falar de mais um pouquinho daqui. No passo 3, a gente vai falar mais de incêndios. E aí a gente vai ver que existe o fogo que pega insistentemente em várias áreas, muitas vezes. E isso acaba com a floresta. A gente está falando de uma floresta tropical úmida. Então, o fogo vai acabando com a vegetação, um ar seco vai entrando e vai retirando a umidade da floresta. Isso transforma completamente a floresta e fazendo com que, muitas vezes, essa floresta não consiga se recobrar. Isso quer dizer que uma parte desse número aqui pode virar desmatamento em 2025, como a gente observou que, em 2023, mais do que 15% desse número aqui virou desmatamento também. Bom, mas a gente estava falando de degradação. Então, a gente falou dessa degradação da Amazônia, que nesse caso é fogo, mas também a exploração seletiva de madeira, por exemplo, abertura de pequenas áreas para garimpo, tudo isso funciona nesse lugar da degradação. Mas a gente pode pensar no Brasil em várias outras situações de degradação. A gente viu a seca, o fogo no Pantanal, alguns anos atrás, e aí que foi aquele, meu Deus, quanto fogo, como pode ser tanto, 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 mas lá para cá o Pantanal vem pegando fogo, né? A gente já naturalizou esses incêndios, mas a questão é gravíssima, né? É um bioma que está sendo detonado, destruído por conta dos incêndios, e a gente muitas vezes olha os biomas como se fossem entidades separadas, evidentemente elas não são, isso é só uma classificação que a gente inventou para lidar melhor com isso, né? Mas esses biomas estão todos ligados, né? Então, o que acontece na Amazônia, no Pantanal, tem consequências sobre os biomas que estão colados no Pantanal, a Amazônia e o Cerrado. E, evidentemente, nos outros biomas que estão nos outros países da América do Sul. Então, tudo isso tem consequências muito graves Agora, para a crise climática dessa região da América do Ari! Sul. Desculpa, gente. Beleza. Mas a gente pode olhar para várias outras situações de degradação. Por exemplo, não preciso lembrar vocês da tragédia de Mariana, em 2015. Né? A gente não pode avançar e pensar na tragédia de Brumadinho, em 2019. Né? A gente pode falar dos garimpos na terra indígena Caiapó, que acontecem desde a década de 1960. E vocês olham, essa imagem mostra o estrago que um garimpo numa terra indígena, que é geralmente uma área bastante conservada em termos de floresta, qual é o impacto que esse garimpo pode causar. Se a gente olhar aqui para a terra Yanomami, a mesma coisa. O garimpo na terra Yanomami data do século XVI. A gente está falando de um garimpo recorrente numa terra indígena e que destrói a floresta sistematicamente. E a gente pode falar aqui, não, aqui a gente tem um mapinha que mostra como é que o garimpo avança na Amazônia, né? Para dizer que mais de 91% do garimpo brasileiro está no bioma amazônico. Ele é muitas vezes ilegal, esse ouro sai de uma maneira completamente ilegal no Brasil. E você olha aqui
o laranjinha escuro, né, é a Amazônia. O mais clarinho aqui em cima é o restante do Brasil. Então, a gente olha e vê que o garimpo está na Amazônia, né? E olha essas cicatrizes, essas áreas de garimpo no meio da floresta. Então, o que a gente está? A gente está juntando todas essas coisas quando a gente está falando de degradação. E aí a gente pode falar de vários outros tipos de degradação que a gente tem enfrentado no Brasil, como, por exemplo, aquela história dos vazamentos de óleo no Nordeste brasileiro que aconteceram em 2019, que não foram esclarecidos, que foram tratados com enorme irresponsabilidade e que causaram um enorme dano sobre a biodiversidade brasileira. A gente pode falar da grandíssima seca de 2023, que a gente está olhando aqui para o rio Amazonas. As pessoas atravessavam o rio Amazonas a pé. Gente, o rio Amazonas é um dos maiores rios do planeta. A dimensão dessa seca é uma coisa estratosférica. A gente pode olhar para enchentes de Porto Alegre em 2024, para as enchentes que estão acontecendo no Rio de Janeiro neste exato momento que a gente está aqui conversando. E a gente não pode deixar de falar, já que a gente está falando de degradação do planeta, a gente não pode esquecer de falar sobre lixo e plástico, né? É muito chocante a questão do lixo e do plástico. A gente tem a tal da ilha de plástico no Oceano Pacífico. É uma área gigantesca. A gente está falando de uma área que tem uma superfície que é quase 3 vezes o tamanho da França só de lixo. E aqui, nesse slide, vocês podem ver como é que isso é composto, né? Tem os objetos mais antigos datam de 1977, e aqui a gente olha que são que a maior, olha só isso é muito interessante, né? A gente está falando aqui de 1,8 trilhões de peças de plástico, né? E aí a gente tem esses nanoplásticos, microplásticos, mesoplásticos, enfim, é uma situação absurda, e isso acontece porque as correntes levam plástico para lá, então você alegremente deixa uma garrafinha na praia de Copacabana, e isso possivelmente vai alimentar essa ilha de plástico. Bom, o nosso terceiro passo, lembra que a gente está, né, caminhando em 5 passos para mostrar como é que a gente transforma um planeta convidativo, que a gente tem ainda, ou quase não tem mais, que tem uma atmosfera super boa para a nossa espécie, tem um clima super adequado para a gente, tem solos férteis, tem água no estado que a gente pode consumir a qualquer momento, né? A gente está transformando esse planeta com todas essas características incríveis num mundo profundamente hostil para a gente. Então, a gente falou em converter áreas naturais em monoculturas e pastagens, a gente falou na degradação de ecossistemas e dos serviços que a natureza nos presta, e agora a gente está falando da emissão de toneladas e mais toneladas de gases de efeito estufa. Então, aqui, quando a gente olha para o fogo, que é um jeito muito comum de emitir gases de efeito estufa, né? Você queima e o carbono, né, e o metano, né, sobem para a atmosfera e engrossam a quantidade de gases de efeito estufa que a gente tem na atmosfera. A gente vai vendo que a gente tem muito fogo no Brasil, e olha aqui o histórico das áreas queimadas, né? A gente tem muitas áreas queimadas e a gente tem 18 milhões de hectares, com uma área média queimada anualmente no Brasil. Aqui que eu queria mostrar para vocês, lá naquele passo anterior, eu queria mostrar para vocês, que olha esse mapinha, é muito interessante, e olha o que é vermelho aqui. Vermelho são essas coisas que pegaram fogo nos últimos tempos. A quantidade de fogo aumentou, né, muito, né? Mas também pode ser que são áreas que já pegavam fogo antigamente e passaram e continuam pegando fogo. A gente vê que em 2024 aumentou muito a quantidade de fogo no Brasil. Então, a gente teve, olha só, a gente tem um número aqui que é quase o dobro, se a gente pensar na média 2021, 22 e 23, esse número é o dobro do que a gente tinha nesses anos, né? Então, é bem impressionante que a gente está cada vez mais colocando fogo. Agora, quem é que coloca fogo, né?
muitas vezes o fogo é o prelúdio do desmatamento, né? Alguém coloca fogo para depois você sabe que muitas vezes acontece também o seguinte: se derruba a floresta e depois se coloca fogo, né, na floresta. De qualquer jeito, o fogo é, em muitos casos, um elemento muito importante para a destruição, tanto da floresta quanto do cerrado, então, que é um ambiente que é mais propenso até a pegar fogo por causa que é uma savana, né? Diferentemente de uma floresta tropical úmida, como a Amazônia, tem pegado fogo sistematicamente, muitas vezes, e uma área cada vez maior. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nesse gráfico aqui, porque eu acho que ele é o mais interessante, talvez, de todas as coisas que a gente vai falar aqui. É a gente entender da onde vêm as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Porque a gente vê as pessoas falando, os carros, o petróleo, né? E a gente fica pensando, olha, o petróleo, a transição energética, a gente tem que fazer isso. Mas o Brasil, que é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, no Brasil, não é. Olha aqui, energia, olha aqui os processos industriais. Agora, olha para esse verdinho escuro. O verdinho escuro é mudança do uso da terra. O que é mudança do uso da terra? É a conversão de áreas naturais em áreas de agricultura, áreas de pecuária, áreas urbanas, áreas de mineração. Então, olha, quando a gente olha para isso, a gente percebe que o maior fator de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é o desmatamento, é a mudança do uso da terra. E quando a gente soma isso, esse verde um pouquinho mais clarinho, mais amarelado, a gente vê que é a agropecuária. Olha para as duas barrinhas, a verdinha e a amarela esverdeada, que a gente percebe que é imensa a contribuição do setor agropecuário que desmata no Brasil para as emissões de gases de efeito estufa. Então, é claro que a gente não vai ser contra, né, a transição energética, nem deixar de usar combustíveis fósseis, mas a gente precisa entender da onde vem a nossa, no Brasil, contribuição para a emissão dos gases de efeito estufa, para poder, né, trabalhar e incidir sobre o que realmente está fazendo diferença, está fazendo o estrago que está fazendo, que é a mudança do uso da terra e a agropecuária, que tem uma outra maneira de ver isso aqui. A gente está falando aqui de 2023, mas olha aqui, você vê né, usando as mesmas cores que a gente tinha ali naquele outro gráfico, o verde é 46%, a agropecuária que é 28%. O que sobra aqui? Claro que não é irrelevante, mas a gente está falando aqui de 26% do universo de emissões de gases de efeito estufa, que são energia, transporte, né, combustíveis fósseis e outras coisas, processos industriais, que não são mudança do uso da terra e agropecuária. Bom, aí a gente pode se perguntar, já que a gente está falando de emissão de gases de efeito estufa, para onde vai mais esse aquecimento global? A gente está jogando gases de efeito estufa na atmosfera, o planeta está esquentando, para onde vai esse aquecimento? Então, isso é muito interessante porque, olha, só 2,3% vai para a atmosfera. Majoritariamente, o aquecimento está indo para o oceano. O que quer dizer isso? Que o oceano está esfriando o planeta, mas ele está esquentando para esfriar o planeta. Então, a temperatura dos oceanos está subindo. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, você pensa aqui, ó, isso aqui é 2023, né? Temperaturas batem recordes de todos os dias desde 4 de maio de 2023. Tá subindo. Isso aqui são as médias dos anos anteriores, essa coisa cinza aqui. Olha essa diferença aqui, gente. Olha isso aqui. Olha essas diferenças. Olha essas diferenças. Isso a gente está falando de temperatura média diária da superfície do mar, tá? Quando acabou 2023, olha onde começou 2024. Olha, e a gente nem está falando aqui de 2025, que está mais alto ainda. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer
entre outras coisas, que tem um impacto imenso sobre a vida marinha, que isso quer dizer que tem um impacto sobre os nossos estoques pesqueiros, né? Isso ameaça uma série de populações humanas que vivem na beira do mar e que dependem dos recursos pesqueiros e dos recursos marítimos para poder se alimentar, para garantir a sua segurança alimentar, mas também quer dizer que isso tem um limite, né? Esse oceano primeiro ele vai derretendo tudo, né? Ele vai derreter. A gente viu o que está acontecendo no Ártico, né? Que está sendo derretido cotidianamente, já perdeu uma quantidade imensa de gelo. Está aí o Trump querendo invadir a Groenlândia, exatamente porque tem menos gelo lá e agora você vai ter muito mais acesso aos recursos naturais da Groenlândia. E é claro que isso tem um limite, né? Esse oceano vai esquentando, o gelo vai derretendo, isso quer dizer que o nível do mar também vai subindo e ameaçando as cidades que estão nas costas do planeta todo. Mas também tem uma hora que o oceano não vai mais conseguir esfriar a atmosfera. Então, esse aquecimento que a gente segue lançando, esses gases de efeito estufa que a gente segue lançando para a atmosfera e que estão sendo, né, drenados em parte pelo oceano, em algum momento isso aí não vai acontecer mais, porque o oceano vai ficar quente. Então, e isso vai ameaçar toda a vida marinha, que já está sendo ameaçada. Por exemplo, a quantidade de mortalidade de corais é altíssima e os corais são o berçário dos peixes e de vários outros organismos marinhos que, sem esse ambiente recifal, de recifes de coral, ficam muito ameaçados. Então, todo o processo, toda a vida marinha, o ciclo da vida marinha, fica ameaçado com esse aumento de temperaturas. Bom, agora, né, vamos passar para o nosso quarto passo. Né? A gente já fez 1, 2, 3, né? Falamos de conversão de áreas naturais para pastagens e monoculturas, falamos da degradação dos ecossistemas e dos serviços que a natureza nos presta, falamos da emissão de gases de efeito estufa agora, e vamos falar da rejeição a qualquer diversidade. Por que isso é tão importante? Porque é nessa diversidade que talvez seja possível encontrar soluções para essa crise que a gente está. O Eduardo Viveiro de Castro, que é um antropólogo super famoso, todo mundo, né, conhece, ele costuma dizer que os povos indígenas são aqueles que vão nos ensinar a viver melhor num mundo pior. Por quê? Porque são os caras que já enfrentaram o fim do mundo, né? Estão vivendo o fim do mundo há 500 anos. Então, além de que eles têm uma relação completamente diferente com o planeta, completamente diferente com a natureza, eles também têm muitas outras estratégias de lidar com um mundo que está sendo degradado cotidianamente, que é o mundo deles, né? Então, a gente, né, povos indígenas e essas comunidades locais, que aí a gente está incluindo extrativistas e ribeirinhos, mulheres quebradeiras de coco de babaçu, marisqueiras, vazanteiros, geraizeiros, beiradeiros, quilombolas e muitos outros, né? O Brasil tem um contingente enorme, uma diversidade enorme de populações que se autodenominam de povos e comunidades tradicionais, e que tem modos de vida bastante alternativos comparando ao modo de vida da nossa sociedade, e que também podem trazer muitas soluções e muitas ideias para a gente lidar com essa crise, mas para tudo isso acontecer, a gente precisa que essas pessoas, essas comunidades permaneçam vivos, né? Os seus territórios íntegros, os seus corpos íntegros, os seus direitos assegurados, porque se não for assim, não adianta nada, né? Porque a pessoa que está ameaçada de morte, tem seu território invadido a cada 5 minutos, não tem absolutamente nenhum tempo para ajudar ninguém, nem para pensar em soluções para um planeta ou para ajudar aqueles que, em geral, são os que ameaçam a sua integridade. A gente, olhando aqui esse mapa, a gente percebe que a quantidade de ameaças que tem sobre, por exemplo, as terras indígenas. O que a gente está vendo aqui? Essas terras, essa coisa amarela achurada aqui, são as terras indígenas da Amazônia. Essas coisas marronzinhas são os processos minerários, são requerimentos
de mineração que foram feitos em cima de terras indígenas. E é por isso que o assunto mineração em terra indígena é um assunto tão quente, porque olha a quantidade de interesses minerários que tem em cima dessas terras indígenas. Olha aqui a terra Yanomami, por exemplo, ela está bem aqui. Né? Tá vendo que a terra Yanomami é toda essa parte listradinha aqui, daqui até aqui. E tem todo esse marronzão aí de interesses minerários. Né? Aquela outra terra Caiapó que a gente viu é aqui também. É uma terra que também tem muitos interesses minerários. Mas a gente poderia aqui assinalar uma quantidade enorme de terras minerais. Olha aqui, ó, em 177 terras indígenas, 4.000 processos de requerimento minerário. Então, preciso dizer para vocês que os povos indígenas estão profundamente ameaçados. A gente tem mais de 300 povos indígenas nesse país que falam mais de 196 línguas diferentes, espelhando uma diversidade, uma riqueza abissal, incrível, que talvez seja uma das maiores riquezas desse país, mas que seguem ameaçados por seus territórios vilipendiados cotidianamente, não apenas por garimpeiros, madeireiros, mas também por um Estado que deixa que não garante a integridade desses territórios, que não garante saúde e educação para esses povos, e que não demarca todas as terras indígenas que precisam ser demarcadas. Enfim, então a gente tem um conjunto de ameaças muito grande, não preciso falar que o marco temporal é uma das maiores ameaças, não sei se vocês estão a par, trata-se da ideia de que só vai valer demarcar a terra indígena para povos que estavam naquele território em 1988, na data da promulgação da Constituição Brasileira, o que é um absurdo, porque esses povos foram escorraçados dos seus territórios durante 500 anos, então é claro que pode ser que justamente naquele momento eles não estivessem lá, porque eles estavam fugindo de madeireiros, garimpeiros e sei lá mais quem. Então, é uma injustiça acolher essa tese do marco temporal. A gente tem muitas outras. A diversidade no Brasil ela é rejeitada de muitas outras formas. A gente está falando aqui de indígenas, a gente vai falar dos quilombolas, né? 98,2% dos territórios quilombolas no Brasil estão sob ameaça. Né? Enfrentam impressões de infraestrutura que estava dizendo para vocês. Não é só os invasores, é o próprio Estado, né? Que, com suas obras de infraestrutura, ameaça esses territórios, né? Requerimentos minerários e tudo mais. Mas a gente poderia até sair desse conjunto de populações que estão no meio rural brasileiro para a gente entender que a dificuldade do brasileiro, do nosso país, de lidar com a diversidade é muito grande. É só para a gente olhar a taxa de homicídios de negros e não negros no Brasil. Os números são absurdos. Olha esse número, esse traço aqui vermelho. A gente está falando de negros e a gente está falando aqui do azul escuro, que são os não negros. Então, a diferença é muito grande. A gente não precisa, ninguém aqui precisa de lições, assim, qualquer pessoa que acompanha o noticiário sabe que a mortandade de jovens negros no Brasil é de uma dimensão de guerra. De uma dimensão de guerra. A gente poderia também falar de toda essa dificuldade de lidar com essa diversidade de gênero no Brasil. Se a gente olha aqui para o número de assassinatos de pessoas trans, a gente vê também que os números são inadmissíveis e, claro, que eles estão completamente subdimensionados. Bom, então a gente chegou aqui no nosso quinto passo, que eu chamei de cozinha em pandemias. O que quer dizer cozinha em pandemias? Quer dizer que isso tudo que a gente está fazendo ajuda a gente a produzir um ambiente mais propício para pandemias. Então, primeiro a gente tem o tráfico de animais, a gente fica mudando os animais de lugar, a gente, no Brasil, também tem tráfico de animais em muitos lugares, a gente viu a questão da Covid, né, dos mercados chineses, os mercados asiáticos e africanos são
É muito comum o tráfico de animais, isso quer dizer que a exposição desses animais para venda, e isso quer dizer que muitos desses animais ficam juntos, e eles não ficavam juntos originalmente na natureza, e é quando eles ficam juntos que o seu universo de vírus e de bactérias e de outros micro-organismos tem a possibilidade de ser trocado, e é essa troca que pode fazer surgir novas doenças. Então, a gente também tem outras formas de fazer com que esses animais que não se encontravam antes passarem a se encontrar. Se o clima vai mudando, vai se tornando mais quente, mais frio, mais chuvoso, menos chuvoso, os animais também vão migrando, né? Vão procurando um ambiente melhor. Ou porque a floresta está desmatada, ou porque o cerrado acabou. Então, os animais migram e, ao migrarem, eles passam a encontrar com espécies que originalmente eles não se encontravam. E, de novo, é nesse encontro que o universo de vírus e de bactérias e de fungos de cada uma dessas espécies se encontra também e é trocado. E é nessa troca que novas doenças podem surgir. Bom, a gente também tem essa situação de que, por exemplo, pensa na dengue, né? A dengue era uma doença que era restrita a certos lugares do planeta por causa do clima, né? Agora a dengue cada vez mais está espalhada no planeta todo, porque o ambiente está se tornando mais propício para uma doença como a dengue. E isso acontece com várias outras doenças. Você tem uma redistribuição dos vetores dessas doenças, né? Doenças né, os vetores são os que levam os patógenos, né, e causam as doenças. Então, isso também é uma possibilidade, ampliar a distribuição desses vetores, mas também transformar, por meio desses encontros improváveis, os patógenos que estavam adaptados a poucas espécies ou a situações ambientais específicas, passarem a ser muito mais generalistas e passarem a infestar muito mais espécies e a nós também em muitos outros contextos. Então, esse é um passo que é assim, cozinhe pandemias e ignore todos os sinais, porque a maioria das doenças infecciosas né, da humanidade que emergiram nas décadas recentes teve origem na vida silvestre. Né? 65% de todos os patógenos descobertos desde 1980 foram identificados como vírus zoonóticos, que quer dizer isso que eles vieram dos animais. Eles passaram a infectar humanos, mas eles vieram dos animais. E, além disso, tem uma relação muito bem documentada entre desmatamento e doenças. Né? A gente tem uma pesquisa do IPEA que mostra que foi feita em todos os municípios da Amazônia e que mostra um efeito significativo do desmatamento sobre malária e leishmaniose. Olha só, um incremento de 1% da área desmatada de um município leva a um aumento de 23% dos casos de malária e de 8% a 9% dos casos de leishmaniose. Então, quer dizer, não é só que as pessoas vão ficar mais doentes e tal, não sei o quê, você tem um impacto para o SUS, impacto para a saúde, impacto para o trabalho, um monte de impactos, né, que esse tipo de situação causa. A gente já, né, quem acompanhou as notícias durante a Covid, sabe que a Organização Mundial da Saúde já estava alertando em 2019, antes da pandemia, que o novo normal é a emergência de surtos frequentes de novas doenças mortais. Então, a gente está aqui, a gente tem várias zoonoses que emergiram viraram doenças humanas, né? Vieram dos animais e se tornaram doenças humanas, para além da Covid-19, ebola, gripe aviária, H1N1 e várias outras, né? E muitas delas se originaram de morcegos, né? Como ebola, Marburg, Endra, Nipah, vários outros vírus, porque os morcegos são, a gente está falando de cozinhar pandemias, eles são exatamente o forno que fica lá cozinhando pandemias, porque eles abrigam uma quantidade enorme de vírus que são muito deletérios para outras espécies e que não fazem mal nenhum para eles mesmos. Então, ali dentro porque em muitos outros organismos, a recombinação desses vírus pode acabar causando
sei lá, a morte do próprio organismo. No caso dos morcegos, em muitos casos, você tem uma recombinação ali de vírus e tal, e o morcego não fica doente e acaba transmitindo isso para outros organismos. Bom, a gente tem hoje uma estimativa que tem 1,7 milhões de vírus que ainda não foram descritos, né? Que estão em mamíferos e aves, e que esses, pelo menos meio milhão desses aí, teriam capacidade teórica, né, de infectar humanos, né? E a gente não pode esquecer que tem animais que são importantes reservatórios de patógenos, né? A gente falou dos morcegos, mas roedores e primatas também são, aves aquáticas são, a gente está vendo o negócio da gripe aviária, tem tudo a ver com as aves aquáticas, mas também o gado, né? Porcos, galinhas, camelos e próprio gado bovino. Então, a gente pode olhar para esse slide e imaginar a situação da Amazônia, né? Um ambiente que está sendo frequentemente desmatado, então os morcegos, os primatas, os roedores, as aves são empurradas para fora da floresta e vão encontrar o quê? Vão encontrar as pastagens, né? E é nesse encontro, mais uma vez, esses encontros inusitados até então, né, que podem facilitar novas pandemias. Então, a gente tem uma situação que essa chegada das doenças, da emergência de doenças na nossa espécie, tem aumentado rapidamente. Então, a gente tem, a OMS diz que a gente tem mais ou menos 5 doenças novas que afetam pessoas a cada ano. E cada uma dessas doenças tem o potencial de se espalhar e de tornar uma nova pandemia. E é claro que desmatamento, degradação, tudo isso que a gente estava falando, aumenta exponencialmente esse risco. Então, se a gente olhar para tudo isso e pensar em como é que a gente está convertendo, a tempestade perfeita, né? Como converter um planeta convidativo no mundo hostil, né? A gente tem um crescimento populacional, a gente tem uma redução de biodiversidade, a gente tem uma destruição de ecossistemas, a gente tem um declínio acentuado da capacidade da natureza de sustentar as múltiplas dimensões da vida, e tudo isso misturado com essa mudança climática, a gente tem uma oportunidade sem precedentes para a transmissão de patógenos de animais para humanos. E tudo isso faz com que a gente possa chegar e tentar responder quem é, então, afinal, que está vindo para o chá. E aí é que a gente tem que falar sobre a intrusão de Gaia. Né? Gaia, que é como a gente trata, né, o planeta, né, a Terra e tal, Gaia chegou, ela está aqui, e quer dizer o que isso? Quer dizer que a gente não pode mais ignorar a presença de Gaia, e a tradução disso que a gente antes não precisava ficar se preocupando com a água, com o clima, com o solo, porque essas coisas estavam garantidas. E agora a gente vai ter que se preocupar todos os dias com isso. E você vê que Gaia está chegando muito pelas mãos da tecnologia. Eu já estou me estendendo muito, mas já estou aqui caminhando para o fim dessa minha fala. Mas gostaria de dizer para vocês ainda que Gaia, ela chega para tomar chá, mas ela chega para quebrar a louça, para puxar a toalha e para fazer um estrago gigantesco. Ou seja, não é que Gaia veio para o chá e a gente vai sentar com Gaia e tomar um chá convidativo e tranquilo. A gente está realmente transformando no mundo hostil, isso quer dizer que Gaia chegou para quebrar realmente a louça do chá. E aí fica essa questão, né? O presente é uma máquina de fazer futuros, né? Não é o que a gente faz agora que vai pautar o que vai ser o nosso futuro. E o que é preciso existir nesse futuro? Então, a gente já tem dados, a gente tem imagens, a gente tem fatos, a gente já viveu uma pandemia. O que mais é necessário? O que é preciso existir nesse presente para a gente moldar um outro futuro? Mais responsabilidade, mais subversão, mais empatia. A gente precisa compreender melhor as consequências das nossas escolhas. Enfim, será que é sábio a gente apostar todas as fichas na tecnologia, já que a tecnologia vai prover a gente respostas para todos os problemas? Será que existe ainda um futuro em disputa? Ou, como aquele cara lá do livro da Sigrid Nunes, daquele primeiro slide, já está tudo perdido e não tem mais nada a ser feito a não ser se lamentar?
Será que a gente, então, deve se preparar para um mundo imprevisível? É isso que nos resta? Será que tem algum jeito ainda de evitar que o céu despenque sobre nossas cabeças? Então, obrigada, era isso que eu tinha para falar com vocês aqui nesse momento. E fico aqui Os, aberta para, né, comentários e perguntas e o que mais vocês quiserem. Vamos lá, a palavra está Desesperos, aberta. arrancamento de cabelo, tudo isso eu também topo. Nurit, quantas informações que você condensa, sustenta e apresenta dados, né? Consubstancia isso em dados. É atemorizante, né? Enfim. Mas vamos ver o que a gente faz com isso inicialmente aqui, né? O que que a gente faz com essas informações nesse âmbito do que dos que vieram hoje à noite para o nosso chá. Então a palavra está aberta. Bom, se vocês não têm nada para dizer, eu posso dizer muitas outras coisas ainda, hein, gente? Não, não, vamos dizer, vamos dizer. Eu, eu acho que o pessoal está respirando. É, é. Eu posso até fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que é uma pergunta, que essa pergunta é do slide inicial, que é tipo, qual é o objetivo de fazer uma fala desse tipo? Uma fala que diz, olha só, a situação é muito grave e a gente não consegue apontar caminhos, né? Tipo assim, eu não cheguei aqui para vocês, falei blá, 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 mas olha só, a gente podia fazer isso, a gente podia apostar nisso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso porque eu não acredito nisso, né? Não fiz isso porque eu acho que a gente não sabe como sair dessa situação, né? Então, eu acho que o caminho para sair dessa situação ainda é um caminho a ser construído. Então, fica sempre essa pergunta, né? E é uma pergunta que os ambientalistas sempre se fazem, né? Você deve tocar o terror? Você deve ser mais gentil? O que move mais as pessoas? O que faz mais diferença? Bruno. Você tem que botar Bom, sombra. eu estava achando aqui o botão. É, bom, a gente fica um pouco atordoado, né, com o volume de informações, mas eu acho que é uma etapa necessária, porque tem um certo, assim, eu não sei se era essa a expectativa, né, Nurit, quando você montou esses 5 passos, né? Mas tem uma questão quase que básica, né, de uma espécie de letramento, não sei se é a melhor expressão, né, para usar, para poder compreender o problema, né? Quer dizer, o modo de você organizar essas informações, né? é, é, e aí, enfim, eu não sei como é que é o nível de letramento de todo mundo que está aqui, né, nessa noite, mas é um modo importante de entender justamente os encadeamentos, né, que não são óbvios, né? Quer dizer, quando eu digo óbvios, estou pensando no sentido da experiência cotidiana, né? Quer dizer, pensando que média das médias, eu sei que tem uma variação grande, mas média das médias, estamos falando de psicanalistas, pessoas urbanas, classe média, que a experiência, né, com o mundo dito natural, né, na geração, né, em que temos aqui, embora tenha alguma variação também de idade, já distancia e tem um pouco essa industrialização da vida, essa plastificação da vida, né? Então, entender o encadeamento do que o desmatamento de um lugar vai ir para o oceano, que a temperatura disso, quer dizer, tem essa coisa toda que eu estou tentando agrupar no nome letramento, né? Isso para começar uma conversa, né? Quer dizer, uma conversa que vai ajudar a dar a dimensão do problema, e eu tenho a impressão que mesmo os letrados têm dificuldade em pensar em escala planetária, né? Quer dizer, é mais ou menos aquelas pessoas que se entusiasmam com o estudo da astronomia, né? E de repente tem
uma espécie de rompante religioso, porque na hora que começa a se ligar no tamanho, né, das questões do universo, dá um tilt, né? Quer dizer, pensar em escala planetária também dá um certo tilt, né? Quer dizer, você vai compreendendo um pouco mais, né? Quer dizer, essa história da ilha de plástico é uma coisa, né, surreal, né? Quer dizer, então, enfim, eu acho que pelo menos para puxar a fila aqui dos comentários, eu acho que parte disso, né? Quer dizer, que objetivo é esse, né? De trazer informações que não é só no sentido de dar um dado, né? De colocar os números, né? As tabelas na mesa, mas para incutir esse outro modo de pensar, né? Que é muito difícil, não só por esse afastamento da experiência mais imediata e cotidiana, mas também porque ele é contra a hegemonia de como as nossas vidas sociais estão organizadas em cima do modo econômico hegemônico que também está em escala planetária, né? Enfim, eu acho que só para começar a conversa eu colocaria nesses termos, né? A gente roda um pouco aqui, Durit, depois você agrupa um pouco, pode ser? Eu queria só se pegar um- uma parte do que o Bruno traz e, e pensar um pouco na questão que você chama, não é? Quer dizer, primeiro, a questão do letramento. Será que as pessoas não estão se letrando com a pele, né? Quer dizer, quando a gente vê crescentemente os efeitos, as tragédias ambientais, as ondas migratórias, a destruição, as enchentes, e vão chegando cada vez mais perto, né? Quer dizer, isso é diferente do letramento mais no sentido do conhecimento, por mais acessível que seja, como você própria nos trouxe, né? Quer dizer, uma fala que não nos coloca distante, nem de você, nem do que você traz, né? Mas não há também crescentemente um letramento pelo trauma, pela pele, pelas experiências que se vive cada vez mais de perto? Essa é uma questão. Deixa eu aproveitar logo e fazer mais uma, que é a primeira coisa que você falou, não é? É complicado falar sobre isso, não é? Não porque se ignore necessariamente ou não se queira saber disso, mas porque isso nos impacta, nos traumatiza, nos faz sofrer. Então é difícil a gente articular uma palavra, não é? E acreditar nessa palavra, nesse compartilhamento, enfim. É, que possa gerar alguma coisa, né? E aí eu queria perguntar a você, já que você tem falado muito sobre isso para as mais diversas plateias, no Brasil, eu não sei se fora do Brasil, talvez fora do Brasil também, onde tem ido parar a tua fala? O que tem gerado a tua fala na tua própria avaliação? Muitíssimo obrigado. Quer falar, Daniele? Depois a gente comenta? Vou adendar a coisa, né? Mas eu estava pensando nisso que o Bruno falou, do letramento, e também do que o Carlos falou da percepção, de alguma coisa que é mais próxima, né? A primeira coisa que me veio à cabeça quando a Nuri terminou foi a preocupação com o morcego. Ou seja, é, porque quan- pela questão da percepção, né? Tô cancelando aqui esse negócio de língua também. Pela percepção, porque a questão da visão, né, pode transformar o morcego no nocivo. Então, no lugar de você entender, né, a questão ambivalente, né, porque o morcego é tão polinizador quanto o beija-flor. Ele pode estar parecendo que é bruxuleante, né? Mas ele não, ele é polinizador também, né? Ele não é só transmissor de doença, né? Isso tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas entendem do que a gente fala, né? Porque os vírus e bactérias também não são nocivos, né? Eles também, sem eles a gente não vive, né? Então, tudo isso tem que tomar um cuidado, porque a visão utilitarista, ela perpassa muita percepção que a gente tem das coisas,
né? Então, por exemplo, mais perto de nós, para quem é carioca ou quem mora em Niterói, né? Ou seja, quem mora aqui pertinho da gente, onde a SPPRJ fica, né? Há pouco tempo atrás, a gente teve a tragédia do Morro do Bumba, em Niterói, que nada mais era do que um morro que não era morro, era um monte de lixo que desabou e provocou a morte de muita gente, muitos desabrigados, né? Ficaram morando em escolas, enfim. As coisas estão mais perto da gente do que a gente pensa, e também das relações que a gente não faz. Quando você fala da malária, as pessoas têm que entender também qual é a relação com o desmatamento. Não é? Então, você, por exemplo, quando desmata o leito dos rios, a beira dos rios, né, existe vamos dizer, o desbarrancamento, né? Estou falando em linguagem comum, desbarranca, então você tem, os rios ficam mais rasos, e aí você tem os alagamentos. Isso, quando o alagamento cede, fazem poças enormes. Isso significa a propagação de mosquitos, significa que existe um desequilíbrio e você vai ter a malária, né? Você vai ter a incidência mais alta de doença do que o normal, né? Então, a malária tem, né, a região endêmica, mas você vai ter uma propagação de doença muito mais maior do que o normal. Então, a questão são esses desequilíbrios todos e a gente entender as relações que o meio ambiente tem com as questões da saúde, que não são devidas a vírus, bactérias e morcegos e etc., né? Mas é toda essa questão do desequilíbrio, não é? Que a gente pode estar provocando e numa escala imensa, né? Quando você fala da soja, né? A soja para exportação significa você privilegiar que no Cerrado vai ter uma Bélgica de soja, né? Então, isso significa também que você coloca um único tipo de vegetação, isso significa que se só tem um único tipo de vegetação, você vai também diminuir muito o número de seres, né, que estão ali, porque só tem um alimento, que é a soja, então aqueles seres que se alimentam dos vegetais, né, eles vão ficar em pouco número, então se diminui a diversidade e tudo isso que acontece é o desequilíbrio. Então, acho que a gente precisa entender muito essas questões do desequilíbrio, que realmente em escala, nos contextos pequenos aos maiores, está perto da gente, não é longe, né? Então, o letramento significa como que é a visão, né? Como é que a gente vê as coisas e como é que a gente pode não entender, né? Como essas coisas estão relacionadas e como é que elas chegam tão pertinho da gente, né? Quando você falou, por exemplo, da chuvarada, né? Do consultório da Sandra, né? Que ela teve que parar a sessão porque os bueiros vão encher, né? Os bueiros entupidos vão encher a rua e tem que parar a sessão. Eu achei muito legal isso, quando você falou isso. Obrigado, Daniele. Malu? Não sei se a Nute quer responder antes, porque a minha pergunta vai numa direção bem diferente do que tem sido falado aqui, talvez. Então deixa eu falar aqui. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelas considerações e falar aqui um pouco em ordem, né? Mas para falar uma coisa que é o que me aflige mais. O Bruno falou do letramento, né? A importância do letramento. Claro, a gente, né? Sob certo espectro, o Carlos também falou sobre isso, e a Daniele também falou sobre isso, sobre a importância de você entender, saber, né? A Daniele até falou é, sobre os riscos de você simplificar demais as coisas, não entender as relações, e que nem a galera que ficava matando os macacos por causa da febre amarela, enfim, né? Mas aí é por isso que tem um slide lá que diz assim: o que a gente precisa para um futuro diferente? Porque, olha só, dado a gente tem, informação a gente tem, né? Imagens a gente tem. Então, o que precisa? Será que o que falta? Claro, a gente pode dizer assim, mas as pessoas todas não estão conscientes e tal. Aí eu vou dar um exemplo bastante doloroso
vou dar dois, né? A gente não está totalmente consciente do genocídio da população negra brasileira? E aí? A gente não está completamente consciente do genocídio em Gaza, filmado 24 horas por dia? Isso está impedindo alguma coisa de acontecer? Por que eu estou dizendo isso para vocês, por mais horroroso que seja? Que a gente tem aprendido, e eu aprendi isso a duras penas, que não basta saber. O conhecimento é super importante, a informação é fundamental, mas ela não é suficiente para transformar a realidade. E isso na questão ambiental é gravíssimo, porque você vai lá e aí vem a pergunta que o Carlos fez. Onde sua fala vai parar, né? Onde sua fala vai parar? Se você mesmo está dizendo que informação não é suficiente, que informação não serve para transformar a realidade, bom, tá vindo aqui falar por quê, então, afinal de contas, né? Quer dizer, sua fala aí, qual é o sentido de tudo isso? E aí eu digo para vocês o seguinte: eu realmente eu acho que isso é um dilema, né? Não, eu não tenho resposta para esse dilema, não. Eu acho que é um dilema que quem leva a sério, que não está aqui só para falar, porque eu estou aqui falando, e que quer fazer disso um instrumento de transformação do mundo, está muito em xeque nesse momento. E o que eu escuto, em geral, quando eu falo? E eu geralmente falo de uma maneira muito provocadora, até mais do que eu fiz aqui com vocês. As pessoas me dizem, mas e aí? Eu faço o quê? Né? Que é a pergunta do cara do livro da Sigrid Nunes. Afinal de contas, qual é o objetivo desse negócio? O que eu vou fazer com isso? Caramba, tudo bem, agora eu já sei, letramento, agora eu já sei, cara, a gente está numa enrascada. O que eu vou fazer com isso? E essa pergunta é uma pergunta que simplesmente não tem resposta. Esse que eu acho que é o grande nó da questão toda. É que essa resposta precisa ser construída por nós. Mas a gente tem que entender que a luta para chegar nessa resposta é um imperativo ético. A gente não pode chegar e jogar a toalha. Oh, meu Deus, realmente não dá, tudo perdido, acabou. Não é isso. Mas essa resposta, esse caminho não está construído. Ele precisa ser construído. Ele só vai ser construído coletivamente. Ele só vai ser construído por um coletivo de pessoas, por um coletivo da humanidade. Ele só vai ser construído por um coletivo que consiga fazer diferença junto às big techs, junto aos milionários, junto a sei lá o quê, o governo Trump, sei lá quem, entendeu? Ele só vai ser construído assim. E aí é isso, a luta, a construção disso é um imperativo ético. Então, eu nem acredito que eu vou viver para ver essa solução ser construída. Mas eu acho que esse é o grande desafio da nossa geração. É tentar construir essa solução. Pensar de uma maneira super revolucionária. Como é possível transformar uma realidade que parece fatal, que parece catastrófica, né? Como é que a gente faz isso? E aí, para dizer que eu não comentei tudo sobre o que vocês disseram, eu queria fazer um último comentário sobre o que a Daniele falou, que sobre essa história da malária, né? Que realmente tem essa conexão, né? Dessa pesquisa do IPEA, que é muito impressionante, da correlação entre a malária e o desmatamento. Mas você sabe que tem uma conexão muito forte também entre a malária e garimpo, né? Porque os caras inundam as áreas, né? Hoje em dia, né? Você vê naquelas imagens da terra indígena Kayapó e da terra indígena Yanomami, a gente podia colocar aqui imagens da terra indígena Munduruku e de várias outras, os caras inundam ficam aquelas poças, e a taxa de malária entre os indígenas vai às alturas, né? Em muitos lugares que não tinha historicamente malária, né? Então, a gente tem essa história de que a biodiversidade, a floresta, na Amazônia, que é o lugar que eu trabalho, mas também vale para o Cerrado, vale para a Caatinga, vale para qualquer lugar, a biodiversidade ela é um tampão, ela protege a gente de muitas dessas doenças, de muitas dessas protege plantas e outros animais também de pragas e tal. E à medida que a gente vai, é como se fosse como se a gente colocasse um montão de redes uma atrás da outra. Aí é difícil perfurar elas. Vai tirando as redes, vai tirando as redes. Aí fica cheio de buraco, né? Aí passa. Eu queria pedir, por gentileza, primeiro, Daniel, se puder, por gentileza, baixar a sua mãozinha. E então, nós temos 10 minutos para encerrar. A Malu quer falar. Acho que podia ser, então, a última
a última fala e a Nuris depois, então, faz o encerramento. Tá bom? Malu? Eu vou fazer uma pergunta super fácil. Não, não, porque a gente é amiga, não vou fazer pergunta difícil, né? Ui! É, não, na verdade Lá vem bomba. termina a pergunta, né? Mas tem uma sequência de pequenas perguntas. Primeiro, por que você veio falar para psicanalista, né? Que brecha, pensando nas brechas, que a psicanálise pode ocupar? E eu, assim, quando estava conversando disso, eu não entendo nada de psicanálise. É verdade e não é, porque a tua mãe era psicóloga, terapeuta, então eu acho que tem uma pegada aí, familiar, de uma compreensão, se não da psicanálise, pelo menos de algum caminho que a psicanálise busca, né? Então, por quê? Né? Porque a gente podia ter dito, não, não, o que eu vou falar para psicanalista? Né? Mas veio, né? Porque tem uma aposta que a gente pode fazer alguma coisa. Aí também, assim, assim, uma das questões que se discute talvez a psicanálise os psicanalistas sejam tão refratários a esse assunto, porque eles se sentem muito angustiados também, como é impossível não se sentir quando você conhece, né, isso que a gente conheceu. Então, tem um jeito de comunicar a iminência da catástrofe, já que não falta informação? Essa é uma pergunta. Será que a gente vai encontrar um jeito? E tem alguma coisa que a psicanálise ou qualquer tipo de terapia possa fazer a respeito disso? Né? O que a psicanálise pode oferecer? Se é que ela pode oferecer alguma coisa. E que psicanálise que pode oferecer alguma coisa? Porque eu acho que essa é uma questão que se colocou também na nossa conversa inicial, né? A Renata estava aqui, quer dizer, e que a Nurit colocou, no âmbito do político, do social, que talvez se busque alguma coisa. E psicanalista pode fazer alguma coisa? Eu sei, tu vai me dizer, não, eu não entendo de psicanálise, não importa. A gente está aqui no, né, pensando isso. Então, o que a gente pode fazer como psicanalista e o que a psicanálise eventualmente pode oferecer e que tipo de psicanálise que pode oferecer? Eu vou dizer que você era minha amiga, você não é mais minha amiga. Já vou deixar isso claro aqui, né, porque depois de uma pergunta dessa, socorro, hein? Os ex-amigos são complicados, né? É, então, eu acho, primeiro para a sua pergunta, por que que eu vim, né? Eu tenho duas respostas para isso. Eu vou falar com qualquer pessoa que queira me escutar. Qualquer pessoa que tenha alguma abertura para falar sobre isso, eu estou lá para falar. Tá bom, isso é uma resposta. A segunda resposta é porque eu acho, especificamente, sobre a ideia de falar para psicanalistas, eu fiquei bastante aflita depois dessa minha experiência discutindo esse assunto com a Maria Homem um outro dia lá no Sesc Pinheiros. Por quê? Porque, não por ela, né, que é ótima, mas não é isso não, mas é porque você fica com a impressão, e aí, claro, de novo, fazendo esse disclaimer, não é a minha área, claro, né? Minha mãe era psicóloga, mas isso não parece que não é hereditário, né? E tal. Então, eu fico com a impressão de que os processos terapêuticos, psicanalíticos ou não, eles poderiam, talvez, convidar a pessoa, o paciente, sei lá como é que chama, a ficar numa zona de conforto com essa situação. Eu estou muito ansioso porque o clima, porque o mundo, então, como é que a gente faz para lidar melhor com isso? E eu acho que deveria existir um compromisso de, tá bom, não pula do viaduto, meu amigo, peraí, calma, mas entende que é essa construção, é isso que a gente precisa fazer. Não pode se conformar com essa situação.
Não é nem pular do viaduto, nem dizer, está tudo perdido. É um compromisso, por isso que precisa de um compromisso político, de um compromisso social. A gente está vivendo um momento muito excepcional, né? A gente poderia falar isso sobre a nova conformação geopolítica do mundo também, né? A gente não pode dizer assim, eu acho, né? Aí, cara, isso é uma coisa super pessoal. Eu não acho que o cara vai dizer assim, não, mas é que eu sou psicanalista, e o método, e a psicanálise, e o Freud vão me eximir de uma responsabilidade diante de um momento muito agudo. Né? Então, claro que isso não é para vocês fazerem ativismo terapêutico, né? Se é que isso existe, mas até que seria interessante. Mas é para a gente entender que, é, até mesmo dentro do consultório, existe uma necessidade de fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa gerar soluções. A gente precisa imaginar novos caminhos. E aí, queria encerrar essa resposta, assim, tão confusa, com essa frase que eu acho que é a melhor do Paulo Leminski. O Leminski dizia assim: distraídos venceremos. Aí alguém vai dizer assim: distraído, você é maluco, né? Distraído, está aqui distraído, e aí vai vencer. Não vai vencer nunca distraído. Mas não é isso. Não é isso. É distraído do poder do opressor. É distraído da impossibilidade da vitória. É distraído disso que você vai conseguir gerar novas ideias para poder descobrir novos caminhos. E é por isso que a história dos povos indígenas é tão relevante também. Porque, tipo assim, porque a gente precisa ter ideia, a gente precisa ter novas ideias. A gente vive numa sociedade, como o Bruno falou, hegemônica, tudo, a gente não consegue pensar fora da caixa mais. Então, muitas vezes, esses povos que vivem de uma maneira diferente, pensam de outra maneira, eles podem nos ajudar a ver uma outra coisa, um outro caminho. E é por isso que essa ideia de trazer esse tipo de conhecimento para esse debate. Acho que o Bruno quer falar. Bom, acho que depois já tem que saber, Malu, se já pode reatar a amizade. Depois vocês vão conversar aí, mas acho que Por talvez mim, sim. tudo bem, né? Para você Vamos tudo lá. bem, graças a Deus. Tem pessoas inscritas ainda e a gente está com o tempo se esgotando. Então, se alguém quiser falar muito rapidamente, por favor, a gente precisa terminar o mais perto possível. Não esquecendo que a gente vai continuar essa conversa, não é? Tanto no curso quanto fora do curso, sem menor dúvida. Letícia, O Bruno está na frente, não foi? Não, pode falar que eu já falei. As pessoas que não falaram, acho que tem prioridade. O que eu vou falar é que, Norite, eu estou impactada de ver uma coisa, inclusive, que o Bruno falou, que é essa interconexão com tudo. Foi fundamental ouvir isso de você, foi muito importante. E eu vou agora estudar, né, me letrar, né, tendo isso em mente. Né? Muito obrigada por isso. Mas outra coisa, né, é que foi prometido e ainda não tivemos, né, é de saber por que você se diz não humana. Isso tem a ver com essa sua apresentação, né, porque eu tenho uma implicância muito grande, e eu falo isso, eu já falei em palestra, né, com essa categoria ser humano. O que é ser humano, e você fala no podcast, né, da reunião do grupinho, do clube que criou o ser humano. E aí eu gostaria de te ouvir sobre isso. Muito obrigada. Eu não digo que eu não sou humana, eu digo que eu sou uma ex-humana. É um processo de desistência, né? À medida que você vai tomando consciência do que os humanos são capazes de fazer, você não vai querendo mais pertencer a esse coletivo, principalmente porque esse coletivo é o coletivo do clubinho, né? Quer dizer, os condenados da Terra nunca foram humanos, né? Ou foram admitidos no clubinho dos humanos recentemente e com muitas ressalvas. E se não fosse assim, as pessoas não estariam sendo mortas no Sudão,
em Gaza e em todos esses lugares. Os condenados da terra continuam não sendo admitidos na mesma categoria que os humanos do clubinho dos selecionados humanos. Então, diante disso, eu quero me eximir, eu não quero mais pertencer a esse clubinho. é, é, então, eu me designo como ex-humana. Acho que é um ato de rebelião, né? Rebelião construtiva, né? Enfim, que é necessário também, né? A gente romper um pouco, a gente ver novas possibilidades, se colocar nessa história, na história da cultura humana, né? Bom, a gente precisa encerrar hoje. Eu queria comentar que quando a Nuri te diz, né, que nós não temos respostas prontas, nós temos que construí-las. Não é? Eu não vejo, também usando o que a Nurit falou, que é o presente como máquina de fazer futuros, não é? Nós estamos aqui hoje, eu acho que a gente está em pleno canteiro de obras, né? Nós estamos construindo, não é? Porque eu acho que é preciso que sejam micro canteiros de obras, não nos desinteressarmos, nem acharmos que isso é uma questão menor, não é? Cada grupinho que a Nurit fala sobre não desistir de aceitar os convites, de falar, de marcar presença, de informar, de trocar. Então, eu me sinto do canteiro de obras junto com vocês, acho que esse curso tem essa ideia, né? E já estamos construindo, né? Acho que a nossa máquina, viemos para o chá, comparecemos ao chá, o chá estava saboroso, ainda que amargo, doce amargo, talvez, né? E eu acho que a gente está. E a máquina girou. A máquina girou. Estamos construindo o futuro hoje e a cada dia. Quero agradecer muitíssimo, Nurit, a bela exposição, angustiante, provocadora, rebelada, né? Como precisa ser. E convidar você também, se você quiser e puder estar conosco em alguma outra ocasião, aqui ainda do curso, já convidamos você. Acho que a gente pode evoluir juntos um pouquinho mais e te ouvir e te conhecer um pouco mais. Obrigado a vocês todos. Lembrando que na semana que vem, a gente vai justamente falar sobre o papel do psicanalista na crise climática em campo, não é? Com a nossa colega Patrícia Goldfeld, de Porto Alegre, que arregaçou as mãos. Psicanálise não é só no consultório, não é? E ela participou da assistência, literalmente dos afogados do Sul, não é? E vai trazer um pouquinho para a gente essa experiência. Gente, boa noite a todos, obrigado, né? Obrigado, Malu, também, por ter nos apresentado a sua amiga, ex-amiga, não sei como é que vai ficar, depois vocês discutem. E até a próxima, até a semana que vem, então. Obrigado, gente. Tchau, gente. Ah.